Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, o canal Provocando Milagres na Adoração. Seja muito bem-vindos a este canal. Neste vídeo eu quero falar com você a respeito do profeta Eliseu, mas antes de falar de Eliseu, eu quero falar sobre Elias, o profeta de fogo que escolheu um profeta chamado Eliseu como seu sucessor. Mas Eliseu faz um pedido inusitado ao profeta Elias. Ele pediu porção dobrada da unção, autoridade de Deus que havia sobre a vida do profeta Elias. Então Eliseu pede: peço-te que me dê porção dobrada da unção de Deus que tem na sua vida. Então o profeta Elias, observando, responde a Eliseu: se você conseguir me ver ser arrebatado, você terá porção dobrada da unção, da glória que o Senhor derramara sobre a minha vida. Então, o profeta Eliseu, em uma visão extraordinária, ele vê o profeta Elias sendo arrebatado para a glória. Eliseu fica pasmo ao ver esta cena e Eliseu herda a herança de Elias, que é a porção dobrada que estava sobre sua capa. O que me chama a atenção é que Eliseu era um profeta calvo. Apesar de um homem de Deus, com muita unção, muita autoridade, mas a diferença de Eliseu para o profeta Elias, fisicamente, é que ele era calvo. E toda vez que Eliseu passava, os jovens debochavam de sua calvície, e chamando ele de calvo, Eliseu, indignado, prosseguia a sua caminhada. Toda vez que passava pelaquele determinado local, um grupo de jovens debochavam de sua calvície. Eliseu, já indignado, Eliseu já entristecido por ver essa repetitiva caçoação dele, esse bullying que acontecia constantemente. Então, Eliseu, indignado de ver repetir sempre essa caçoação, esse deboche dele pelo fato de ele ser um homem calvo, Eliseu toma uma atitude drástica diante de tamanha pressão, deboche e bullying que Eliseu sofria diante daqueles jovens. Eliseu, já indignado, toda vez que passava por aquele local, aqueles jovens bulinavam ele. Então ele, indignado já com a sua capa do profeta Elias, Eliseu olha e vai em direção àqueles jovens e amaldiçoa aqueles jovens que toda vez que ele passava sempre caçoavam dele. Então ele amaldiçoando os jovens, aqueles jovens apavorados, percebe-se que duas ursas aparecem do nada e vão em direção àqueles jovens para devorar aqueles jovens que tentam fugir desesperadamente daquela situação, mas amaldiçoado pelo profeta de Deus, as duas ursas conseguem atacar aqueles jovens que bulinavam do profeta, e tudo que se viu daqueles jovens que fugiram desesperado foi apenas corpos no chão. Eu quero te dizer uma coisa nesse vídeo a respeito da polêmica maldição que o profeta Eliseu lança sobre aqueles jovens. É necessário ter muito. Como nós vimos nesse vídeo, irmãos, que eu passei para vocês, o jovem Eliseu, profeta de Deus, sendo sempre importunado, bulinado pelos jovens que constantemente, quando ele passava, bulinava, ele incomodava, o profeta Eliseu. Então o profeta Eliseu, ele se viu acuado e acabou atacando e lançando uma maldição sobre aqueles jovens, acabou lançando aquela maldição. Em história, a Bíblia vai dizer que veio duas ursas e devoraram aqueles jovens. Eu quero que você comente nesse vídeo, como é
A palavra, como é bom a gente ter cuidado com as palavras, porque mesmo a boca que abençoa, ela pode amaldiçoar. Eu trouxe esse vídeo para você entender que um cristão que ora, que abençoa vidas, ele pode também amaldiçoar se ele fugir do controle, se ele estiver chateado ou ela estiver chateado com alguém. Então tem que ter muito cuidado com as palavras, deve-se ter muito cuidado com as palavras, porque as palavras, elas têm autoridade, as palavras elas têm poder. Nós vemos na história do profeta Ezequiel também, Ezequiel capítulo de número 37, quando Ezequiel estende suas mãos e profetiza naquela visão que ele teve, para que os ossos secos tivessem vida. Ali Deus estava mostrando que tem poder nas palavras. Então é necessário ter muito cuidado nas palavras, ter muito cuidado, porque algumas palavras que nós podemos falar no momento de destemperamento, no momento de descontrole, nós podemos acabar amaldiçoando uma pessoa. A linha que separa um profeta ou uma profetisa para uma bruxa ou para um bruxo é muito pequeno. É muito pequeno e está nas palavras. Você é um profeta quando você abençoa, você é um profeta quando você lança a palavra de bênçãos, de vida. Mas se você tem os dons espirituais e se você se descontrola e você lançar palavras de maldição, a linha que muda ou que diferencia, né, um profeta de um bruxo, uma profetisa de uma bruxa, é muito pequena. A Bíblia vai dizer que o profeta Balaão, ele era um homem de Deus, mas se deixou corromper. Então Balaão, ele foi assalariado para amaldiçoar o povo de Deus. Ou seja, os amalequitas, né, eles pagaram, eles deram um valor para que Balaão entrasse em Jerusalém e ali amaldiçoasse o povo de Deus. Porém, a Bíblia vai dizer em Neemias 13 que Deus, ele converteu aquela maldição em bênção. Mas a linha que separa um profeta de um bruxo ou uma profetisa de uma bruxa é muito pequena, está nas palavras. Então é necessário ter cuidado com as palavras que falam. Eu passei esse vídeo para você observar o quão sério é as palavras que saem da boca de um profeta, uma profetisa, que nos dias atuais são chamados de vasos da casa do Senhor. Hoje em dia nós vemos pessoas falando que fulana vai morrer, cicrano vai dar tudo errado na vida dele ou dela. Tem que ter muito cuidado com as palavras, porque existem poder em nossas palavras, e o Senhor, ele vai nos cobrar naquele grande dia pelo que sai da nossa boca. Jesus, ele falou, quando os discípulos estavam falando com Jesus a respeito de alimentos impuros que os judeus não podiam comer, e Jesus falou, olha, o que mata o homem não é o que entra, mas é o que sai. Naquele grande dia seremos cobrados pelo que sai de nossa boca. Então eu passei esse vídeo para você avaliar e pensar o poder que tem as palavras que saem da boca de um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Deus abençoe sua vida. Comente nesse vídeo o que você achou da história do profeta Eliseu. E se você gostou, comenta que gostou. Estaremos passando mais histórias, como por exemplo, Davi, juntamente quando enfrentou Golias, a história de Ana. Você pode até comentar aí e pedir a história. Pastor, coloca aí a história de alguém da Bíblia que você gostaria de assistir. Amém? Deus abençoe sua vida. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like abençoado. Fica com Deus e até a nossa próxima transmissão, se o Senhor assim nos permitir.